Meu nome é Edjan Gomes de Luna, sou filho carnal de Helena Gomes de Luna, de Manjaçabá, é a Ialorixá dessa casa, e de Manuel Macena de Luna, meu pai. Não é da religião, mas tem todo respeito humano. E minha história começa lá atrás. Hoje eu estou com 43 anos de idade, mas começa, eu posso dizer até antes de eu nascer, quando eu ainda estava na barriga de minha mãe. Porque antigamente tinha esse dizer que menino chorava na barriga da mãe, e eu sou um desses. Quando nasci, minha mãe conta que eu nasci laçado, enforcado, empilicado, emborcado e de pé para frente. Quando nasci, ia caindo da mão da parteira para me segurar do trabalho, que por sinal quando ela segurou, ela olhou que naquele tempo era parteira, né? Aí a parteira olhou para minha mãe e fez assim: comadre, esse menino para pegar ele é difícil, porque já nasceu com o pé, ele não dá a cabeça dele a todo mundo. E para pegar é difícil, porque eu ia caindo da mão da parteira, né? Logo quando nasci já comecei já quase dando trabalho ao povo. E daí começa a minha trajetória nessa situação. Minha mãe, quando levou o comprimido, chegou lá, me acordou. Supostamente me acordou. Eu levantei da cama, eu andei dentro de casa, falei algumas coisas para ela. Meu pai viu, porque até então meu pai não acreditava que aquilo era problema espiritual. Minha mãe já era feita de santo já, mas estava afastada da religião por conta de meu pai. Porque ele não... Naquele tempo ele era meio avesso à religião. Respeitava tudinho, mas na dele. E não queria envolvimento eu acho por conta da sociedade mesmo. Aí o que acontece? Minha mãe olha para... Quando ele olha, que vê aquela situação, eu levanto, ando na casa, volto, me deito e acordo. Quando eu me acordo, minha mãe chama por mim, aí olha e diz assim: ô meu filho, tente se levantar. Eu não consegui, não tinha como. Então minha mãe vai, olha para meu pai e diz a ele, né? Tu quer uma prova maior do que está acontecendo? Ele fez, tem alguma coisa estranha. Minha mãe fez, tu ainda diz que tem alguma coisa estranha? Aí passou-se. Nesse período, tinha uma Ialorixá que ela já subiu já, e pessoas da minha família procuraram ela. Aí relataram o fato, tudinho. Ela passou uns banhos. Comecei a caminhar um pouco. Minha mãe utilizando do que ela sabia, mas ela não podia totalmente botar a mão em cima de mim. Mesmo que ela fosse feita de santo, tivesse todo o entendimento dentro do orixá, mas ela não podia botar a mão em cima de mim porque era minha mãe. Tinha que buscar alguém. Então a minha tia, que é irmã de meu pai, ela vendo a situação, ela olha para minha mãe e diz assim: não, eu não vou deixar meu sobrinho se acabar morrer em cima de uma cama por causa disso, não. O pai dele pode ficar com raiva como for, mas eu vou buscar a melhora do meu sobrinho. Aí então minha tia vai e procura a mãe de santo, que foi mãe de santo de minha mãe, que é minha mãe menininha Carneiro. Então ao chegar lá, minha mãe menininha bota um jogo, e no jogo que ela bota, ela olha e ela diz: esse menino não tem doença, esse menino não tem problema de saúde nenhum. O problema que esse menino tem foi a forma que o santo dele, as entidades dele, encontrou para botar esse menino no caminho do orixá. E ele veio, até a palavra que ela usou, para quebrar roço. Ou seja, para trazer minha mãe de volta para a religião e dar continuidade à minha missão. Minha mãe menininha passou nos banhos, com as ervas que ela me passou para mim, eu comecei a tomar os banhos, comecei a andar de novo. No terceiro banho que eu tomei, eu já comecei a sentir minhas pernas. No primeiro banho eu comecei a sentir um formigueiro nas minhas pernas, que formigando. E depois comecei a andar de novo. Tudo bem. Por volta de 11 para 12 anos, volta a situação toda de novo. Porque meu pai vendo que eu estava bem, então ele me prendeu para eu não voltar para a religião. Então o que acontece? Volta toda a mazela de novo. Volta minha tia à casa de minha mãe menininha. Quando chega lá, minha mãe menininha olha e diz: esse menino tem que fazer santo
Porque ou esse menino faz santo, ou ele vai se passar. Né? Mas fui recolhido. Fiquei lá como se eu estivesse na casa de um parente. Eu estava na casa de um parente. E que parente foi esse? Que lá foi onde foi feito meu santo, aos 13 anos de idade. Né? Hoje estou com 43 anos. Dentro do orixá, fiz 30 anos. Minha vida toda foi dedicada, foi voltada ao orixá. Não somente dentro do terreiro, com a visão de santo, mas também de ajudar outras pessoas. De tal forma que, não somente na hora da ritualística de santo, né, que eu vi aquela carência das pessoas, a necessidade, mas eu comecei a ver também aquela situação da pessoa, o lado pessoal de cada um. Então daí começou a comungar uma situação de espiritualidade, né, e de ajuda ao próximo. Então daí começou todo o meu trajeto. Com pouco tempo depois comecei trabalhando com a própria minha mãe, que era mãe de santo, e minha mãe tornou-se minha mãe de santo. Menininha Carneiro, Xolomim. E meu pai, que foi quando ela me levou a ele, né? A primeira obrigação que eu fiz na minha vida foi dentro de balé, foi uma obrigação aos Essais, aos ancestrais, com meu pai Luiz da Guia, né? Luiz de Ogum de Dei. E daí começou a minha vida dentro do orixá. Meu tio, voltando à casa que hoje eu estou à frente, meu tio Abelardo, Xangô Godô, já tinha uma casa de candomblé, né, que voltado mais a Jurema e Quimbanda, mas que também tinha um santo de candomblé. Ele vem do tempo que se enterrava o ocultado do orixá. E Xangô Godô ficava enterrado. Era Xangô e o Exu dele, do orixá, o Exu do santo, que desenterrava uma vez no ano para dar comida a ele. E depois voltava ele para o lugarzinho onde era consagrado a ele ali. Porque a casa em si girava muito Jurema e Quimbanda, principalmente Quimbanda. Então o que acontece? Comecei a frequentar o terreiro de meu tio, ainda criança, ainda pequeno. E lá por muitas vezes ajudava muito meu tio em algumas situações que eu podia, naquela ocasião, naquele momento, por eu ser criança. Mas ali começou um elo de confiança e de dedicação. Foi aonde meu tio, ainda em vida, ainda bem saudável, uma entidade que desceu nele, ele era do mestre José de Santana, na Jurema, e a entidade foi e disse que eu era o sucessor dele, que eu vim para tomar conta daquilo ali. Eu vim para juntar, para unir o que estava espalhado. No caso, trazer minha mãe de volta para a religião e dar continuidade ao terreiro do meu tio. Que documentalmente a gente tem, né, provas do terreiro de fevereiro de 1947. Mas a gente tem provas faladas de pessoas que vieram desde a época da fundação do terreiro, que ele funciona muito antes disso, porque meu tio nasceu no ano de 1922. E meu tio também foi outro que começou muito cedo, dentro do orixá e dentro da Jurema. Né? E esse terreiro começou por trás de um chafariz antigo que era do meu avô, pai do meu tio e pai de minha mãe. E atrás ele tinha um quartinho, foi onde começou tudo, meu tio. Só que depois meu avô deu esse espaço onde o terreiro está até hoje, né? E foi meados da década de 30 para 40, quando esse terreiro começou realmente a funcionar ao público em aberto. A obrigação, quando eu assumi essa casa, foi o axixê do meu tio. Foi o axixê dele. Então eu já assumi a casa me dedicando à ancestralidade. Então a ancestralidade ela já me acompanha desde o meu nascimento. Né? Porque antes de eu conhecer, porque quando ele morreu eu tinha 3 anos de idade, o pai de santo de minha mãe, que era o pai de santo da minha mãe de santo também, que era meu pai Manuel Mariano, Xangô Bominim. E eu via ele, eu via constantemente. Quando estava alguma coisa para acontecer comigo,
problema de saúde mesmo, de doença, porque criança só tem isso mesmo, problema de saúde. Alguma coisa dentro de casa para acontecer com minha mãe, com meu pai, com alguém, ele chegava e falava comigo. E o teste minha mãe fez comigo, eu pequeno, eu criança. Minha mãe pegou umas fotos de santo que ela tinha, colocou todas as fotos na minha frente. E pegou uma foto dele, colocou por baixo de todos. Eu não vi, ela misturou tudo, baralhou tudo e começou. Que eu dizia a ela que era um velhinho baixinho, dava toda a dica dele. Aí ela começou, é esse aqui ou não, é esse aqui não. Por baixo ela puxou a foto, no meio assim, aleatório, e jogou a foto dele. Aí eu disse, maninha, é esse o velhinho. É esse velhinho aqui que eu vejo. Aí minha mãe começou a chorar, aquela coisa toda. Eu perguntei porque ela estava chorando, ela não era não, desconversou. Anos depois, aí eu vim descobrir que era ele que já estava me guiando, a minha mãe Menininha Carneiro e a meu pai Luiz daqui. Porque já tinha toda uma história e um enredo. E ele era o babaegum da casa de meu pai Luiz. Que quando eu fui preparado nos ensaios, assumi a casa, né, assumi essa casa. Como sempre, quando tem uma sucessão, sempre tem rejeições, né, que nada é pleno. Tive o amparo, posso dizer assim, do meu tio Abelardo, mesmo já desencarnado, e de alguns tios, algumas pessoas próximas a mim, né? Então daí a gente começou aquele trabalho que eu dei continuidade e começamos a agregar alguns valores dentro do terreiro, dentro da comunidade, dentro do EBE. Hoje a gente é uma das únicas casas que continua com a mesma ritualística. A gente pode ter mudado um pouco assim, uma veste, um enfeite, porque também eu não quero que volte aquele candomblé de antigamente, que eu ainda alcancei a época do chitão, que a gente chamava. A época do orixá da costa, a época do chitão. Não quero, por quê? Porque hoje está tudo um pouco mais moderno. Mas a modernidade está numa vestimenta, está num enfeite de terreiro, e não lá dentro, na hora do orô, na hora das obrigações. E eu me orgulho disso, porque esse foi um juramento que eu fiz, que enquanto eu for vivo, eu continuo da mesma forma que tudo começou. Mas isso eu me orgulho de dizer. A ritualística da gente, a forma da gente lidar, todos os preceitos, todos os fundamentos, a gente continua do mesmo jeito. Não mudamos nada. A mesma forma de quem conhece essa casa de 30, 40, 50 anos atrás, se chegar hoje, vai encontrar a mesma ritualística, vai encontrar as mesmas cantigas, vai encontrar as mesmas rezas, vai encontrar, não as mesmas pessoas, porque muitos já subiram, Deus já levou. Outros já estão mais velhinhos, naquele tempo estava mais novo, mas vai encontrar as mesmas situações que tinha aqui antes, as mesmas entidades. Não vai encontrar diferença. A única diferença, como eu estou dizendo, que vai encontrar em algumas coisas externas, não internas. Mas hoje a gente tem mais ou menos entre 500 e 600 filhos de santo nessa casa. Né? Me orgulho, porque isso demonstra que deu certo. Né? A sucessão deu certo. E eu espero que um dia quem me suceder dê continuidade. Né? E esse número não duplique, mas triplique. E a casa cada dia mais cresça. A gente registrou a casa no ano de 2009, depois de muita luta, depois de muita batalha, a gente registrou. Hoje a gente tem um CNPJ próprio, a gente tem um estatuto próprio, regimento interno, ganhamos o título de utilidade pública, graças a Deus, né? E tudo isso são conquistas não minhas, mas nossas. É Xangô Godô, Xangô Abomim, que é o meu orixá, o dono de minha cabeça, e de todos os filhos dessa casa. Porque uma andorinha só ela não faz verão, ela tem que ter um bando inteiro. Então, são essas andorinhas dentro dessa casa que faz a diferença. E minha história dentro do santo sempre foi essa, foi a dedicação ao orixá. Abdiquei de vida lá fora, né? Não tenho vida social, a verdade é essa, lá fora, porque também acho que o tempo disso para mim já passou. Me dedico ao orixá, me dedico a quem realmente está
precisando são as famílias carentes que a gente ajuda com o sopão. Infelizmente, agora nesse período de pandemia, né, a gente se restringiu a muitas situações nas quais a gente sempre estava na ativa, mas o pouquinho que a gente pode fazer, a gente vai dando continuidade a isso. E dentro do contexto todo, voltando um pouco à história lá atrás, eu resgatei minha mãe para a religião, né? Porque com todo o problema que eu tive, houve a necessidade de minha mãe voltar. E quando Xangô entregou o trono a mim, Xangô disse que era eu e ela, porque eu vim para puxar ela para dentro da religião. E hoje, graças a Deus, é a Ialorixá dessa casa, né? Uma das Ialorixás vivas, mais antiga da nossa cidade. O nosso terreiro é o terreiro mais antigo da cidade de Limoeiro, do município de Limoeiro, né? Mesmo que a funcionalidade dele antigamente era mais Jurema e Quimbanda, mas tinha um orixá que ao meu entendimento, foi o primeiro orixá a ser assentado na cidade de Limoeiro, foi Xangô Godô, né? Trazido pelo meu tio. Hoje é sábado, dia de Iemanjá, fazer uma louvação a ela, pedindo paz, proteção, prosperidade. Minha avó era de Iemanjá Sabá, a mãe de minha mãe. Aliás, Iemanjá Sabá vem dentro da minha família, do lado de minha mãe, de muitos anos. Minha bisavó era filha de Iemanjá Sabá. Minha avó era de Iemanjá Sabá. Minha mãe é de Iemanjá Sabá. E o juntó do meu orixá é Iemanjá Sabá. Então, quer dizer, Iemanjá Sabá abraça a minha família há décadas. Há décadas. Então, em homenagem a ela, hoje é o dia dela, hoje é sábado, o dia dela. Eu peço a ela muita paz, saúde, proteção, prosperidade para todos nós. Que ela faça tudo o que for de ruim e negativo. Que hoje a gente está passando por um problema muito sério dessa doença, esse vírus que está pelo mundo. E que Deus e Iemanjá possa nos abençoar no dia de hoje. Oba o minha, oba o loucum, oba o loçá. Oba sabado deu assim com tene que ataranamba. Oba acessu segedem cure manjare manjaui, oba minha xereré. Odo miu. Ya o minium. Ya o minium. O mini erese sede a o ilequeu. Ya o minium. Ya o minium. O mini erese sede a o ilequeu. Tanibawa di baleu. Tanibawa di baú. Abadomonuku barunoya. Tanibamin di bacum. E qual é a morte? Que Deus Iemanjá afaste. Que toda oferenda que a gente dê Iemanjá, que ela possa receber e nos dê vida, alegria, prosperidade, caminhos abertos. Ba semi o ya lomi ba semi o Iemanjá oba sabá yaba lomi aoyo baomi aoyo batamiuim. Ba semi o Iemanjá ya olomi oba semi o Iemanjá Yaniké. Iemanjá Niké da Ialorixá Mãe Eudócia foi uma das propulsoras de nossa nação, dessa casa, da casa de meu pai, da casa de minha mãe. Aoiô baumi, aoiô basamiuim, que me selo do babaô mirô, é imoncelé, aoiô ileô. Aí Ogum diz assim: Ogum o Iemanjá, Ogum o
Emanjá, que me selou do Aewa. Ogum o Emanjá, Ogum de mim, Ogum oba o mim, que me selou do Aewa. Ogum o Emanjá, Ayamuxeque, Emanjá,